Hoje pela manhã tivemos a nossa escola dominical, John Knox, aprendendo a palavra do Senhor, o nosso Deus. E agora à noite, o nosso culto de louvor e adoração ao Senhor. Para a nossa meditação nessa noite, quero convidar você para abrir a sua Bíblia, lá no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 9, do verso de número 36 ao 43. A ressurreição de Dorcas. Atos dos Apóstolos, capítulo 9, do verso 36 ao 43. Nós estamos hoje agradecendo, a Deus pelo Dia das Mulheres. Teremos, depois do culto, um momento de oração, depois também uma recepção para as mulheres lá no Salão Social, demonstrando assim o nosso carinho, o carinho da igreja pelas mulheres da nossa igreja. E que hoje tenha sido um dia especial para você também. Vamos lá. Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 9, o verso de número 36 ao 43. Havia em Jope uma discípula por nome de Tabita, ou Tabita. Nome este, traduzido, quer dizer Dorcas. Era ela notável pelas boas obras e esmolas que fazia. Ora, aconteceu aqueles dias que ela adoeceu, veio a morrer, e depois de lavarem, puseram-na no cenáculo. Como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, enviaram-lhe 2 homens que lhe disseram: não demores vir conosco. Pedro atendeu, foi com eles. Tendo chegado, conduziram-no para o cenáculo. E todas as viúvas cercaram, chorando e mostrando-lhe túnicas, vestidos que Dorcas fizera enquanto estava com elas. Mas Pedro, tendo feito sair todos, pondo-se de joelho, orou. Voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-te. Ela abriu os olhos e, vendo a Pedro, sentou-se. Ele, dando-lhe a mão, levantou-a e, chamando os santos, especialmente as viúvas, apresentou-a viva. Isto tornou-se conhecido por toda Jope, e muitos creram no Senhor. Pedro ficou em Jope muitos dias, em casa de um curtidor chamado Simão. Amém? Nossa gratidão a Deus por todas aquelas mulheres que o Senhor levantou no passado e que foram usadas pelo Senhor para o louvor da sua glória e se tornaram instrumentos de bênção na vida da igreja e na vida da sociedade. A Bíblia relata muitas mulheres, e que foram ativas no trabalho e na obra do Senhor, que fizeram a diferença, E a Bíblia faz questão de relatar isso, Não por sua posição social ou intelectual, mas por suas habilidades, sabedoria, fé e capacidade, para resolver problemas. Mulheres ativas que fizeram a diferença no dia a dia, na sua família e também na vida do povo de Deus. Elas não esperavam o mundo mudar, Elas usavam o que tinham para mudar o mundo ao seu redor. Nós vamos observar isso, porque elas não estavam em evidência, mas elas se apresentavam e eram usadas pelo Senhor e transformavam o momento que elas estavam vivendo pela sua habilidade, pela sua coragem. Para falar, sobre essa habilidade e sabedoria da mulher, eu escolhi o texto de Dorcas, Segundo a Bíblia, diz que ela era uma mulher notável. Seu nome significa gazela, um animal conhecido pela sua agilidade, graça e beleza. No aramaico, Tabita ou Tabita, e no grego
Dorcas. Eu vou chamar de Dorcas, né? Porque é mais conhecido e mais falado Dorcas, né? Dorcas unia aqui, né, a graça da feminilidade com a agilidade do serviço, né? Ela não era uma mulher preguiçosa. Ela era uma mulher muito dedicada e corajosa. E que não tinha preconceito na vida, porque o trabalho dela acontecia exatamente junto de pessoas desprezadas, de pessoas humildes da nossa sociedade. E naquele tempo as viúvas, se não fosse acudida, não casasse novamente, se fosse acudida pela família, ficava desprezada ao léu. Então Dorcas tinha esse ministério de acompanhar, de receber e de cuidar das viúvas, né? O que é que nós podemos aprender nesse texto, nessa noite, com Dorcas, nesse registro de Lucas, em Atos dos Apóstolos, no capítulo 9? Primeiro, ele destaca aqui, logo de início, que havia uma discípula por nome de Tabita. Então, ela era uma discípula de Cristo Jesus, reconhecida como discípula de Cristo Jesus. Uma discípula de Cristo Jesus reconhecida e notável pelas obras e as esmolas que ela dava. No reino de Deus, amados irmãos, a mulher feminina, né, ela não precisa de um palco para ser importante. E não precisa de títulos, né? Ela desenvolve o seu ministério naquela habilidade que o Senhor lhe concede, como aconteceu com Dorcas aqui, né? Certamente, como discípula de Cristo Jesus, ela falava do Evangelho, ela ensinava o Evangelho para aquelas mulheres, mas era tão grande a necessidade daquelas viúvas que o que se destacava era o trabalho dela junto a essas mulheres por causa da necessidade que elas tinham. No tempo em que nós vivemos, infelizmente, né, inventaram aí o feminismo, né, é uma linha de pensamento que deforma a mulher no seu jeito de ser da Bíblia e coloca a mulher numa posição quase que disputa com o homem na sociedade, né? Aí se torna aquela mulher empoderada, cheia de direitos, de igualdade, né? E perde aquela essência da feminilidade, da criação que o Senhor criou a mulher como companheira, como esposa, né, como mãe. Por isso, muitas mulheres, nos nossos dias, né, se sentem comuns, ou até muitas vezes desprezadas, porque elas decidiram ser mãe, ser esposa e cuidar da família. Exercem o seu dom e o seu ministério para isso, mas muitas vezes é cobrada porque deveria estar trabalhando, deveria ter uma profissão, deveria estar produzindo, né? Dorcas santificou o seu trabalho através do seu serviço ali na sua casa. Fez do seu ministério bênção na vida de muitas mulheres. Serviu ao Senhor através daquelas viúvas, né? Ao invés de ficar olhando para si, para o seu umbigo, foi servir ao Senhor, né? Lucas usa o termo feminino discípulo, discípula, né, no caso aqui, e esse termo discípula aparece apenas uma vez no Novo Testamento. Veja bem que Lucas enfatiza aqui que ela era discípula, e ser discípula não era só para frequentar uma igreja, né, para ouvir a palavra sendo pregada, mas discípula é exatamente para fazer aquilo que Cristo fazia. Cristo veio e fez sobre a face da terra. Nós somos todos discípulos de Cristo Jesus. Dorcas entendeu, né, seu tempo, e que seguir Jesus não era só uma filosofia abstrata. Aceitei Jesus, agora eu vou ficar ouvindo as mensagens e tudo mais. Não, de forma nenhuma, né? Ela colocou em prática, né, na sua vida diária ali, servir ao Senhor através daquelas mulheres, do dom que o Senhor lhe tinha dado, que ela era uma costureira exímia, né? O texto diz que ela era notável e cheia de boas obras, né? Isso indica um estilo de vida, seu jeito de ser, né? Discípula de Cristo Jesus, né? Lucas faz questão de dizer que ela dava esmolas
Dar esmola no grego, né? Palavra ligada à compaixão ativa, né? É algo que estava ali no coração dela, que ela sentia desejo realmente de ajudar. E ela dava a esmola, né? E com a sua esmola, certamente ela comprava as coisas para cuidar das viúvas. Olha só que coração, que dedicação. Ela não somente dava o dinheiro, mas ela estava envolvida com a dor de todas aquelas viúvas, com o sentimento e a vida daquelas mulheres. Muitas vezes, amados irmãos, nós queremos fazer grandes coisas para Deus, coisas que apareçam, né? E esquecemos que podemos fazer pequenas coisas, mas com um grande amor, com grande dedicação, e isso exalta e glorifica o nome do Senhor nosso Deus. Ela não estava preocupada se ela ia aparecer para a sociedade, certamente que não. Porque quem é que ia se interessar, acompanhar o trabalho de uma mulher que cuidava de viúvas, que investia sua vida a cuidar de viúvas? Mas Dorcas santificou o seu cotidiano, a sua vida, naquelas pequenas atitudes, servindo ali aquelas mulheres. Você não precisa de um cargo, né, para ser discípulo. Você só precisa de um coração que queira imitar Jesus, fazer o que Jesus fez, se dedicar da forma como Jesus se dedicou. E quando nós olhamos para a vida de Cristo Jesus, amados irmãos, nós vamos observar que ele foi até cobrado, né? Foi até questionado. O senhor fica aí com os publicanos e fariseus, o senhor fica andando atrás de pobres, conversando com doentes, dando assistência para doentes, não é? A Bíblia nos ensina lá em Eclesiastes 9:10, tudo quanto vier à mão para fazer, faze-o conforme as suas forças. Você tem esse ministério, então faça, e faça bem feito, conforme as tuas forças, conforme a sua dedicação, conforme a tua inclinação para aquilo que você gosta de fazer. Dorcas nos ensina isso. Ela não esperou ter grandes recursos, mas ela usou do que veio à mão dela: a agulha, o tecido, a linha. E ela transformou a realidade daquelas mulheres. Deus não pergunta o que você precisa, porque Ele é o dono de todas as coisas, né? Ele pergunta: o que você está fazendo com o que você tem na sua mão? Às vezes nós comentamos: se eu tivesse dinheiro, se eu tivesse tempo, né? Você nunca vai ter, porque é você que administra. Deus já tem lhe dado, Deus tem entregue nas suas mãos o seu salário, 24 horas por dia, a sua palavra, renovada as suas misericórdias a cada manhã. Está aguardando você tomar a sua atitude naquele ministério que Deus já colocou também no seu coração, que o seu coração bate forte por aquilo, como de Dorcas batia, forte por ajudar aquelas mulheres, investir naquelas mulheres. E você fica querendo que alguém invista, que alguém faça alguma coisa? Não. À medida em que você caminha, à medida que você investe, à medida que você se coloca à disposição, as coisas vão acontecendo de forma gloriosa e maravilhosa. Foi assim com Dorcas. Foi assim com Moisés. Mas eu não sei falar. Arão vai com você. Mas é você que vai estar realizando da forma como Deus queria que ele fizesse. Foi assim com Davi. Deus já tinha entregue tudo para ele. Ele caminhava para ser rei. Quando ele teve que lutar com o gigante Golias, era aquilo que ele já tinha na mão. Não veio nada de novo para ele, não. Era o que ele já tinha.
é o que nós já temos, que Deus usa para o louvor da sua glória, para a glória do seu nome e para que nós possamos realizar os nossos ministérios. Mulher. Às vezes, as mulheres na igreja se sentem, um pouco distante. Não se sinta assim. Faça como Dorcas. Aquilo que Deus tem lhe dado, eu creio que é suficiente para você desenvolver o seu ministério. E na medida que você estiver desenvolvendo o seu ministério, Deus, o nosso Deus, supre em todas as coisas. Em segundo lugar, Dorcas era uma discípula de obras constantes. A feminilidade bíblica, amados irmãos, ela é empática, Dorcas não estava lutando por seus próprios direitos. Ela estava garantindo que outros necessitados tivessem condições de viver e viver bem, de se vestir. Imagine você. Hoje tem as máquinas, inclusive máquinas, Minha mãe é costureira, máquinas elétricas, Faz uma roupa rapidinho, Mas naquela época não. Fazer uma túnica com certeza levava um bom tempo. Talvez dias. Era um trabalho silencioso, solitário e muitas vezes não valorizado. Mas era aquilo que estava no coração dela para fazer. Muitas pessoas, muitas mulheres na igreja se sentem invisíveis porque não estão no altar, não são vistas. Não participam de ministérios que aparecem. Não tem cargo de evidência, Dorcas, minha irmã, também não tinha. Mas ela tinha um coração de discípula. Ela tinha um chamado de discípula. E ela fazia com aquilo que estava nas suas mãos. E veja bem que ela estava sozinha ali em Jope, exercendo aquele ministério. Eles foram chamar os discípulos, o discípulo mais perto que estava ali era Pedro. Dorcas nos ensina que o reino de Deus também se constrói no discipulado com uma linha, com agulha e uns pedaços de pano, e nós podemos servir de forma simples e eficiente o nosso próximo. Sua assistência àquelas mulheres não era esporádica. Ela estava ali de plantão, na sua casa, direto. Não era só no Natal que ela fazia isso, não era só na Páscoa que ela fazia isso. A sua casa estava de portas abertas para as viúvas o tempo todo. Muitas vezes, quando nós fazemos e temos alguns ministérios, só funciona em algumas épocas do ano, Precisa funcionar, a igreja precisa funcionar 24 horas por dia, o ano inteiro, para falar de Jesus e também para fazer a assistência social. E eu digo isso porque eu tenho experiência, Fico aqui no escritório da igreja e passa gente aqui sempre e o dia inteiro, Porque as pessoas têm as suas necessidades e eles vão buscar onde eles acham que eles vão conseguir. E como a igreja está aqui no centro, eles saem lá do centro social, é aqui, agora eu acho que é aqui que não vão conseguir. Aqui na igreja presbiteriana independente. Enquanto nós olhamos para o mundo, e vendo muitas coisas sendo ensinadas, e a mulher usando as mãos para muitas coisas, Para tão somente para se arrumar, na estética, no ego, nos prazeres desta vida aqui. A mulher bíblica Dorcas, como discípulo de Cristo Jesus, ela estende a mão para o necessitado. Ela tem tempo para ajudar, ela tem tempo para servir. Ela tem tempo para ir no encontro àquela que está necessitando de auxílio, necessitando de uma roupa costurada, necessitando de uma roupa nova. O verdadeiro louvor de uma mulher não vem do que ela diz, de si mesma, mas daquilo que ela faz.
das obras das suas mãos, que assiste a outras. Provérbios 31, 20 diz assim: abre a mão ao aflito e ao necessitado estende a sua mão. Abre a mão ao aflito e ao necessitado estende a sua mão. Em terceiro lugar, amados irmãos, Dorcas, uma discípula reconhecida por seu legado. Ah, como ela trabalhava. Parece-nos que era uma fábrica de costura 24 horas por dia. E eu imagino que ela tinha companhia durante essas 24 horas do dia. Sempre alguém ali, junto com ela. Pedindo e ajudando. Só que morrem pessoas ruins, né? Mas morrem pessoas boas também. E Dorcas, uma excelente pessoa, que a sociedade tinha necessidade, mas ela veio a falecer. E o que aquelas mulheres apresentavam a respeito de Dorcas, não era, olha, Dorcas isso, Dorcas. Não, Dorcas fez essas roupas para nós. As túnicas, era a autenticidade do trabalho, do atendimento de Dorcas para aquelas pessoas. O legado desta mulher de Deus era tão grande que deixou um vazio no coração daquela comunidade. A tal ponto de dizer, mas nós vamos perder Dorcas agora? Como é que nós vamos fazer sem essa mulher aqui? Tudo que nós temos, tudo que nós somos aqui tem sido assistido por ela. Ficaram sabendo que Pedro estava por perto. Manda chamar o Pedro, vai lá, chama o Pedro, porque nós vamos entender essa situação. Como é que uma pessoa tão importante vai deixar de estar presente aqui no nosso meio? Quem é que vai dar assistência para todos nós? Chama Pedro. Aí 2 discípulos foram lá conversar com Pedro, falar com Pedro, disseram, olha, você precisa ir logo para lá. O caso é sério, é urgente. E ele certamente conhecia o ministério de Dorcas, e ele vai. Quando ele chega, imediatamente elas o conhecem e já vão atrás dele. Pedro, olha, tudo isso aqui, ó. Dorcas fez, falando, e agora? O que é que você nos diz? Quem é que vai substituir? Não? Imagine o desespero daquelas mulheres e Pedro chegando e olhando para aquelas mulheres, como deve ter ficado o seu coração. Para refletirmos, se você partir hoje, as pessoas vão sentir a sua falta? Você partisse hoje, as pessoas vão sentir a sua falta? As pessoas vão mostrar ou dizer o que a respeito da sua partida como discípulo de Cristo Jesus? Como alguém que foi chamado para trabalhar na obra do Senhor, para fazer a diferença sobre a face da terra. Uma discípula de Cristo Jesus edifica tanto no ambiente quanto as pessoas ao seu redor. Todos são contagiados pelo seu trabalho, pelo seu amor, pela sua graça. E quando ela parte, uma lacuna se abre na sociedade, na igreja e na vida da pessoa. Ela faz muita falta. Existem pessoas, amados irmãos, são colunas, né, na comunidade, colunas na igreja, e quando elas faltam, a estrutura balança. Dorcas era uma mulher na igreja primitiva, que quando ela não estava presente, ela fazia muita falta. Em quarto e último lugar, amados irmãos, Dorcas, a discípula que glorificava a Deus
na morte e leva muitos a crer no Senhor no dia da sua ressurreição. É interessante aqui, amados irmãos, que o foco das mulheres e do povo da igreja estava em Dorcas, naquilo que ela fazia e como ela abençoava a vida das pessoas. Ela era uma pessoa realmente importante e para Jesus também ela era importante. Imagine se fosse hoje, Dorcas nos dias de hoje, ela seria canonizada, né? Porque certamente algum milagre aconteceu através dela na vida daquelas viúvas, na vida daquelas pessoas, né? E iam dizer, vamos canonizar Dorcas. Mas como todo louvor, toda honra e toda glória ao Senhor, Deus é providente nessas coisas, né? E aí Pedro chega e fala para todo mundo, saiam todos daqui. O foco de vocês está na mulher, Dorcas, e não no mestre dela. O foco não pode estar em Dorcas. O foco precisava estar em Cristo Jesus. Porque ela estava ali fazendo aquela obra e servindo aquelas mulheres. Mas o seu principal ministério era falar de Jesus e levá-las a conhecer o Evangelho de Cristo Jesus, se arrepender dos seus pecados para alcançar a salvação e a vida eterna. Porque a nossa missão, né, do exército de Cristo, o lema era pão, sabão e salvação. Não adianta nada você, né, só pão, sabão e salvação. Alimenta a pessoa, dá um banho na pessoa e depois fala do Evangelho, né? Porque só um não resolve. A missão de Dorcas não podia ficar só na questão das pessoas irem lá e receber uma roupa nova. Eles precisavam conhecer a Cristo e valorizar a Cristo e não a Dorcas. Então Pedro fala assim, saiam todos vocês daqui, porque agora vocês precisam conhecer a bondade, o amor, o milagre, as maravilhas que o mestre da Dorcas faz. Vocês vão conhecer o que faz com que Dorcas faça o que ela faz. Vocês vão conhecer quem é o Senhor de Dorcas. E por isso ela entrega a sua vida a esse serviço, porque ela tem um Deus que é maravilhoso, um Deus que é poderoso, um Deus que é soberano sobre tudo e sobre todas as coisas. Mas vocês precisam sair daqui. Aí eles saem. E Pedro vai para a obra que não é dele, que é do Senhor, na vida de Dorcas. Então Pedro coloca os seus joelhos no chão. Amados, como é importante a nossa oração de joelhos. Outro dia me perguntaram, pastor, é importante orar de joelhos? Se você puder dobrar o seu joelho, se o seu joelho aguentar, ore de joelhos. E não somente uma vez, 3 vezes por dia, no mínimo, né? De manhã, na hora do almoço e na hora de dormir. Pelo menos 3 vezes por dia, bota o teu joelho no chão. É reconhecimento de que Deus é Deus soberano sobre todas as coisas, que Ele é Senhor das nossas vidas. É reverência ao Senhor. Você pode me dizer que você levanta de manhã, você vai tomar café, você está orando, você levanta, você vai lavar o rosto, você está orando, você está caminhando, você está orando, eu sei, você pode fazer isso. Mas nesse sentido falta reverência. Falta atenção, né? Lá em casa, né? Mexi aqui, seu Plínio. Dona Cidinha estiver conversando, se o senhor estiver olhando para cima assim, o que ela fala? Presta atenção aqui, ó. Você não está vendo que eu estou falando com você? Né? Agora, por que com Deus vai ser diferente? Nós podemos agir assim. Temos que ter reverência.
E é exatamente isso que Pedro quis mostrar para aquelas pessoas, para aquelas mulheres, para aquela comunidade. E Deus é digno de todo louvor, toda honra, toda glória. Então ele se coloca de joelho, como discípulo de Cristo Jesus, obedecendo a Cristo Jesus. Não usa da soberba diante daquela. Podia usar, espera um pouquinho que eu já vou resolver o problema de vocês, eu já vou ressuscitar aqui a Dorcas, mas não. Ele fez como o seu mestre fez lá em Marcos 5,40, quando ele vai ressuscitar aquela menina. Ele chega naquele local, manda todo mundo sair. Só fica os pais da menina ali. Ele manda todos saírem. Em seguida, ele ora, depois ele chama a Dorcas, ela abre os olhos, o vê, ele pega na mão e a levanta e chama depois as mulheres. E apresenta a Dorcas viva a eles. Como Jesus fez lá em Marcos 5,41, quando ele levanta, pede para a menina que ela se levante e ele entrega aos pais. E Dorcas ali agora em pé, ele entrega Dorcas de volta para aquela comunidade. Isso causou um grande impacto naquela sociedade, amados irmãos. O Senhor Jesus não ressuscitou Dorcas por causa do trabalho que ela fazia ali. Não ressuscitou Dorcas por causa das viúvas. Ele ressuscitou Dorcas porque aquelas mulheres precisavam saber que Dorcas acreditava num Deus soberano sobre tudo, sobre todas as coisas, que elas precisavam confiar nesse Deus. E também o impacto foi em toda a cidade. Toda a cidade foi impactada com aquele momento, com a ressurreição de Dorcas. Muitos vieram a crer no Evangelho de Cristo Jesus por causa dessa ressurreição. O choro se torna alegria, o sentimento de desamparo dá lugar ao sentimento de completude, né? De consolo, de conforto, né? Toda a atenção que estava voltada para a morte, agora dá lugar à atenção da vida. Presença de Cristo Jesus. O que está voltado para a discípula, agora se volta para o mestre. Toda a atenção estava voltada para a discípula, agora a atenção está voltada para o mestre, porque ele é o Senhor que tem poder para ressuscitar, tem poder para mover um coração de uma Dorcas e colocá-la no trabalho, na obra do Senhor, mas tem poder para ressuscitar. A morte e o velório de um servo de Deus não pode ser para a exaltação da pessoa, do falecido não. Tem que ser para a exaltação e glorificação do nome do Senhor, o nosso Deus. E por causa disso, muitos creram. E o texto diz que o fato tornou conhecido em toda Jope. Todos ficaram conhecidos. Ela pregou o evangelho àquelas viúvas através da sua vida e do seu viver diário. Mas no dia em que o milagre aconteceu na sua vida, toda a cidade ficou sabendo a respeito de Deus que ela cria. Elas tinham ouvido falar a respeito do poder de Deus através de Dorcas. Mas agora eles conhecem o poder desse Deus ali, diante dos seus olhos. Na vida de um servo de Deus, amados irmãos, é assim. Nada para nós, tudo para o louvor, para a glória e para a honra do nome do Senhor, o nosso Deus. Não é a respeito do que eu faço, do que eu digo, é a respeito do Deus que eu sirvo. O maior milagre não foi Dorcas voltar a respirar, mas o fato de que, através da sua vida restaurada, uma cidade inteira ouviu falar do poder do nome de Jesus. E aí Pedro acaba tendo que ficar ali alguns dias para falar desse Cristo, para falar desse Deus, para falar da salvação, para falar da vida eterna. E eu concluo aqui, amados irmãos, aquele velório naquele dia se tornou uma grande festa. De velório virou festa. A glória do Senhor desceu sobre aquele lugar. Deus ressuscitou Dorcas não apenas para que ela vivesse mais,
mas para que o nome do Senhor fosse glorificado através de sua vida simples, mas dedicada ao Senhor. Dorcas nos ensina que a verdadeira força da mulher de Deus não está no barulho que ela faz para ser vista, para ser notada, porque ela está fazendo alguma coisa, mas no amor que ela tem e vive, costurando, tecendo, vestindo, demonstrando o amor de Deus pelas pessoas necessitadas durante os seus dias. É disso, e isso que Dorcas nos ensina. Sem reconhecimento, sem título, apenas Deus sendo glorificado através da sua vida. Ser discípulo de Jesus é entender que pequenos atos de serviço, quando feitos por Deus, tornam-se grandes e inesquecíveis milagres do Senhor sobre a face da terra. Que Deus abençoe sua vida, mulher. Que Deus abençoe as Dorcas deste nosso tempo, que descobriram que foram chamadas para servir onde vocês estão, com aquilo que Ele entregou nas mãos de vocês. E maravilhas acontecem, porque o Senhor é o Deus que abençoa. E maravilhas continuará acontecendo, para que Deus seja conhecido em Cristo Jesus, através da sua vida. E muitas vidas sejam alcançadas, e muitas vidas sejam salvas, para a glória de Deus Pai Todo-Poderoso. Amém? Feche teus olhos, vamos orar. Maravilhoso Deus, Pai Todo-Poderoso, Deus de graça e misericórdia, temos ouvido, Deus, a Tua palavra e somos desafiados, Senhor meu Deus, a viver como discípulos Teus, como a discípula Dorcas. Ó Pai Todo-Poderoso, ajuda-nos, Senhor, a compreender os Teus ministérios na vida da igreja. Ajuda-nos, ó Deus, a compreender em cada coração, Senhor, o ministério que o Senhor tem entregue para os irmãos e irmãs, principalmente para as irmãs, Senhor, neste dia no qual nós estamos comemorando o Dia da Mulher. Que o Senhor possa, ó Deus, estar iluminando cada mente e cada coração, Senhor, para que, ó Deus, um a um, Senhor, sejam, ó Deus, servas Tuas, Senhor, para Te servir, ó Deus, em espírito e em verdade, capacitadas, Senhor, não por homens, mas na ação gloriosa do Teu Santo Espírito, entregues, ó Deus, ao serviço, para fazer, ó Deus, a Tua obra e ver, ó Deus, pessoas sendo alcançadas, Senhor, pelo Teu amor, e também, ó Deus, pela Tua palavra, tendo direito, ó Deus, à salvação e da vida eterna, Senhor. Olha, Senhor, meu Deus, pelas mulheres nesse dia, e, ó Deus, desperta-as, ó Deus, para que possam, ó Pai, desenvolver ministérios na vida da sua igreja e fora da igreja, Senhor, como instrumentos de bênção, para ver vidas, Senhor, sendo restauradas, vidas, Senhor, sendo atendidas, acudidas, amadas, Senhor, cuidadas, Senhor, porque, ó Deus, este mundo, Pai, jaz do maligno, Senhor, e só a sua igreja tem o remédio, Senhor, que este mundo precisa, que é, ó Deus, o seu amor e a sua graça, Pai, porque as pessoas vão continuar sendo desprezadas, abandonadas, Senhor, e só a sua igreja, ó Deus, tem o antídoto, ó Deus, para esse mal. Só a igreja tem, ó Deus, esse antídoto para isto que tem acontecido na vida de muitas pessoas, Senhor, o desprezo, o distanciamento, a falta de amor, a ignorância a respeito da necessidade do próximo. Só a igreja, Pai, tem, Senhor, meu Deus, esse antídoto. Por isso, ó Pai, usa, Senhor, cada uma das Tuas servas aqui, para fazer, ó Deus, a diferença na igreja e também na sociedade. Usa, ó Deus, as Dorcas que aqui estão, Senhor, para costurarem, para tecerem, Senhor, meu Deus, muitas coisas, Senhor, em benefício daquele que está necessitado, Senhor. E para que, ó Deus, o Teu amor chegue aos seus corações. E assim, ó Deus, a salvação chegue aos seus corações. E assim, ó Deus,
haja alegria, haja regozijo, Pai. Nós oramos, Senhor, pedindo. E desde já, Senhor, meu Deus, agradecendo pelo privilégio da vocação, do chamado. E pelo fato do Senhor nos permitir servir no seu reino, Pai. Fazer a sua vontade. E obrigado por aquilo que o Senhor já tem colocado nas nossas mãos, para nós utilizarmos e realizarmos, ó Deus, a sua obra. Nós oramos agradecidos, porque nós temos dito que o Senhor é o nosso pastor e nada tem nos faltado. Nem em nenhum dos nossos ministérios, em nada na nossa vida, na igreja ou em casa. Porque tudo o Senhor tem suprido em nós. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém. Nós vamos